Ato 2. O silêncio do trono e o guardião dos portais. Miguel pôs-se em marcha, e sob seus pés, o solo do Éden parecia vibrar em reverência. Atrás dele, em uma falange de luz, seguiam os outros 4 arcanjos, seus irmãos de sangue e guerra, como em tempos mitológicos. Achei que demoraria mais para marcharmos juntos novamente em frenesi de batalha, comentou Gabriel, em nítido desapontamento. Foi Azrael quem respondera: eu estou animado. Será como nos velhos tempos. Isso me entristece, comentou Uriel, que representa o oposto da personalidade de Azrael. Enquanto um portava o furor da morte, o outro sustentava o brilho da vida. Além do mais, jamais será como nos velhos tempos. Acaso esqueceste? Um silêncio perturbador se estabeleceu, por alguns minutos. Alguns em respeito, outros por constrangimento. Uriel se referia ao arcanjo do elemento terra, o mais justo entre eles, que desapareceu durante a batalha contra os observadores. Eu não me queixo da formação atual do esquadrão. Se Sariel sumiu, talvez tenha sido este o seu desejo. Não parece coincidência que tenha desaparecido junto aos observadores? Retrucou Azrael, despertando de imediato o incômodo de Uriel. Como você pode ser tão insensível? Nosso irmão pecou, é verdade, mas foi perdoado pelos deuses. Ele jamais seria um traidor. Não ouse compará-lo a um observador. Tudo o que ele fez foi em nome da justiça. Você chama aquilo de justiça? Se deixar envolver por sentimentos mundanos? Continuou Azrael. Basta! A voz Miguel envolvia todos com arte e tirania. Não é o momento para evocarmos o passado. Diante de nós se aduz um perigo futuro, e é nisso que devemos focar. O que passou, passou. Todos seguiram em silêncio, após a palavra final de Miguel. Entretanto, as opiniões internamente se dividiam. Miguel evitava pensar no irmão desde seu desaparecimento, assumindo postura neutra, apesar de sentir silenciosamente sua falta. Azrael considerava que se tratava de uma escolha para viver seu pecado na terra. Para Rafael, poderia ser algum tipo de punição dos deuses. Gabriel refletia sobre a possibilidade dele ter sido aprisionado pelos inimigos em guerra. Uriel limitava-se a crer na inocência de seu irmão e a nutrir esperança de que ele algum dia retome seu lugar no Éden. Sem mais diálogos, atravessaram o coração do paraíso, uma paragem onde a natureza não apenas existia, resplandecia. Cruzaram as margens dos 4 rios sagrados, cujas águas, límpidas como cristal recém-nascido, e ricas como o mercúrio, serpenteavam entre pedras de berilo e jaspe. A flora era um milagre de cores impossíveis, flores cujas pétalas eram feitas de luz líquida e exalavam o perfume de 1000 eras de paz, enquanto cedros e carvalhos se erguiam tão altos que seus ramos pareciam sustentar o próprio firmamento. Entre a folhagem de esmeralda, feras de beleza ancestral, leões de juba dourada e cervos de galhadas argênteas observavam a passagem dos príncipes celestes, com olhos que guardavam o segredo da criação. Ali, o tempo era uma nota suspensa em uma harpa eterna. Contudo, ao atingirem o limite onde o jardim findava e o abismo do espaço se abria, depararam-se com o guardião do limiar. Ali jazia Metatron, o serafim guardião dos portais do Éden, disposto no arco de entrada do jardim, cercado pelos muros de pedras eletrificadas. Estavam na extremidade norte, portanto na entrada do jardim, que dá acesso ao bosque dos faunos, através da escada do paraíso. A figura de Metatron era um monólito de poder e glória. Trajava uma armadura crassa, de uma liga metálica desconhecida, lavrada com intrincados relevos em bronze, que narravam a gênese das estrelas. 6 asas colossais abriam-se em um leque de pureza e terror, ocultando parcialmente o horizonte. Seus cabelos, de um louro tão pálido que tangenciava a luz solar, cascateavam por trás de um elmo que lhe ocultava o fronte. Ao pressentir a aproximação do esquadrão, Metatron ergueu seu vultoso escudo. No centro do bronze, cintilava em relevo o cubo de Metatron, selo geométrico que encerrava os mistérios do universo.
sua voz ressoou. Sede bem-vindos, arcanjos edenianos. A voz do serafim não era humana. Era o estrondo de 1000 trovões contidos em uma garganta de ouro. Guardião, bradou Miguel, avançando com a imposição de quem comanda as chamas. Solicitamos a passagem para o Baixo Olimpo, para irmos então ao mundo dos mortais. Mister se faz que entregues aos deuses a nossa missiva e a notícia de nossa partida em santa missão. O serafim permaneceu imóvel, uma estátua de reverberação e mistério. O silêncio que se seguiu pesou mais do que as montanhas do Olimpo. Os arcanjos às costas de Miguel entreolharam-se com o coração inquieto. Lamento informar que não será possível anuir ao vosso pleito, sentenciou. O choque percorreu a hoste alada. Rafael apertou seus leques. Uriel dedilhou o livro da vida. Gabriel segurou com mais firmeza sua lança, enquanto Azrael folheava o livro da morte com um sorriso provocante. Era ele o menos paciente e mais sagaz dos arcanjos, e já havia entendido o que estava a ocorrer. Que dizes, sentinela? A voz de Miguel subiu de tom, carregada de uma ira sagrada. Explica-te. Os deuses, em conselho colegiado, decretaram há pouco que esta peleja não mais concerne ao Olimpo. O destino da terra está selado por sua própria mão. Como ousais proferir tal heresia? A aura de Miguel explodiu em labaredas vivas, um vulcão de graça angelical, que fez o ar ao redor tremular, e as flores próximas murcharem pelo calor. Esta guerra é o eco de nossa própria história. O mal que se agiganta é a corrupção da graça dos anjos, a antítese de nossas existências. É contra nós que o inimigo se levanta. Por eras o enfrentamos. Como podem os deuses nos destituir de tal desígnio agora? Metatron não recuou. O elmo impessoal refletia as chamas de Miguel, mas sua postura era o próprio eixo do mundo. Não se deixava intimidar. É o veredito final do trono olímpico. Força é cumpri-lo e não questioná-lo, disse o serafim com uma frieza cortante, tal qual gelo primordial. Miguel cerrou os punhos, e a espada em suas costas pareceu clamar pelo sangue dos rebeldes. Suas falanges ardiam, prontas para investir contra o guardião. Veredito do trono? Tal veredito não pode excluir a opinião dos arcanjos, combatentes diretos dessa guerra desde tempos mitológicos. Iremos, pois, à cidadela do trovão, ter com Zeus, disse Miguel, dando as costas a Metatron, virando-se ao sul. Mirava a margem oposta, o final do Jardim do Éden, onde há o único acesso ao reino pessoal do Rei dos Deuses. Lá também jaz um portal, gêmeo deste primeiro, vigiado pelo mesmo guardião, pois trata-se de Metatron, o múltiplo e uno. Impossível! Exclamou. Os anjos se surpreenderam. Em milênios, nunca haviam tido qualquer acesso negado, seja ao Baixo Olimpo, seja à cidadela. Ousas repetir, anjo de 6 asas? Insinuas que não será liberado tal acesso? Metatron ignorou o tom afrontoso de Miguel. Era de se esperar tal comportamento afinal. Manteve sua postura e seguiu com os esclarecimentos. Vossa Majestade, insigne dos raios divinos, decidiu que sua meditação não seja interrompida por queixumes ou preces, até que o fim desta batalha se desenrole no mundo inferior. Estará a contemplar os eventos que se sucederão do alto de seu trono. Em respeito a tal decisão, os demais deuses decretaram o silêncio e o sossego. Se queres ter com eles, aguardai o findar da guerra por vir. A descrença lavou o rosto de Miguel. O maior guerreiro do céu sentiu pela primeira vez o amargor da impotência. Então é isto? Somos agora meras aves de gaiola que nada podem fazer diante do predador solto na natureza? O líder do esquadrão elemental lançou um olhar de puro fogo sobre Metatron. Sua aura incendiou, e as chamas pareciam querer alcançar o serafim, quando sentiu um toque suave em seu ombro. Era a mão de Gabriel, fria e calma como as águas profundas.
A presença oceânica do arcanjo da Anunciação envolveu a fúria de Miguel, aplacando o incêndio que ameaçava consumir o decoro. Miguel suspirou, as chamas diminuindo para um braseiro tímido. Recordou-se, graças às ondas do seu irmão, de que Metatron era apenas o eco da vontade superior. Jamais os deuses ousariam encarcerar seus mais diletos servos, tampouco os tornar inúteis no paraíso. Disse Metatron, e por um instante, sua voz parecia menos metálica. Podeis transitar pelas ágoras do Baixo Olimpo, pelas vielas do Éden e até mesmo pelas veias da Cidadela do Trovão. O dever de salvaguardar a paz e o equilíbrio do jardim ainda está em vigor. Justamente por isso, será preciso que a força dos arcanjos permaneça aqui, em prontidão, para defender o Empírio caso o embate extrapole os limites mundanos. Só então poderão agir. As palavras de Metatron penetravam os ouvidos dos arcanjos como lâminas afiadas. Não fosse a natureza dos serafins, que os impede de dissimular a verdade, duvidariam. Queriam poder duvidar. Entretanto, a triste realidade era inquestionável. Deixariam o mal livre na terra até que o mesmo atentasse contra o Olimpo. Por decreto divinal, vos é vedado descer ao mundo dos homens, ou quebrar o repouso das divindades. Posto que o Olimpo não irá se envolver na guerra, que terá como palco a terra e como protagonistas os humanos, continuou Metatron. Este papel, por ora, não mais vos pertence. Conformai-vos. Miguel engoliu o orgulho que lhe subia à garganta. O desapontamento era uma ferida aberta em sua alma. Seria mesmo esta a vontade de Zeus? Ou haveria algum manipulador entre os deuses, agindo por interesses pessoais? A sabedoria de Miguel não se deixava convencer de que o mesmo Zeus, que o havia designado a missão de eliminar o mal, que germinou no Éden, agora decretava sua isenção na batalha. Mas não importava. A decisão já havia sido tomada, e não havia o que fazer. Esquadrão, ecoou a voz de Miguel com certa decepção. Parece que não somos mais úteis como outrora. Os deuses entregaram a batalha final aos humanos. Não há mais o que fazer no Sekai. Preparava-se para guiar seus irmãos de volta às sombras das árvores, quando a voz de Metatron o deteve, agora em um tom sutil, quase um sussurro que apenas os ventos poderiam carregar. Entretanto, recordai-vos. A ordem dos deuses limitou-se a estas palavras. Nada mais foi dito, nada mais foi proibido. Cumpri o que foi ordenado, e tão somente o que foi ordenado. Miguel estancou. O marchar cessou. Ele não se virou, mas seus olhos brilharam com uma nova e perigosa compreensão. O que não é proibido é permitido pelas frestas do destino. Os arcanjos retiraram-se para as profundezas do jardim. Metatron permaneceu no limiar, a máscara oculta voltada para as costas dos guerreiros. Seus olhos, invisíveis sob o metal, não guardavam o brilho da vitória, mas, sim, uma névoa de compaixão, e uma tristeza tão antiga quanto o próprio tempo. O guardião sabia que o destino, uma vez posto em marcha, não aceitava correntes.